Boa noite, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui para uma mensagem do Senhor para a sua vida. Nós queremos falar hoje sobre feitos para a vitória, feitos para vencer. Essa é realmente a vontade do Senhor para a nossa vida. Você sabe que em Gênesis capítulo 2, quando nós temos a criação do mundo, lá Deus fala que criou o homem com árvores agradáveis à vista. Ele não criou árvores somente para necessidade de alimentação, de subsistência do ser humano, agradáveis à vista. O Senhor está interessado no que nós gostamos. Fomos criados para isso. O Senhor também disse que o homem poderia dominar e sujeitar a terra. Evidentemente que não fomos feitos para governar e para massacrar outros seres humanos, mas fomos feitos para vencer na terra. A palavra diz também que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então alegre-se, porque nessa noite eu estou te dizendo o seguinte: o Senhor preparou a terra para o deleite dos homens. E mesmo que tenha havido situações de pecado, situações de oportunismo do inimigo, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Criador, o Deus que criou a todos nós, Ele não perde batalhas. Ele é o Rei dos Exércitos e Ele tem toda a sabedoria também, onisciência, onipresença e onipotência. E daquilo que parecia que estava perdido em Adão, o Senhor, especialista em viradas de mesa, em fazer rios no deserto, Ele elaborou um projeto maravilhoso. Por um homem entrou o pecado e impediu esse projeto do homem ter sucesso nesta vida. Por um homem, que era Jesus Cristo, Cordeiro Santo de Deus, todo esse pecado foi pago. E nós temos hoje no Senhor toda a liberdade para crescer nele. Aleluias! Então em Salmo 115, verso 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Aleluias! E em Salmo capítulo 8, versos 5 a 6, diz uma coisa que é uma maravilha, que muitos não conhecem, muitos pegam traduções modestas da palavra de Deus, já vou explicar isso, que diz assim: pois pouco menor o fizeste do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre a obra das suas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Está se referindo a mim, referido a você. Nós fomos feitos para dominar situações, dominar enfermidades, dominar todo tipo de adversidade que tem nesta vida. Só não fomos feitos para subjugar vidas, como muitos fazem. Aleluias. Algumas traduções dizem assim: por um pouco menor do que os anjos o fizeste. Isso foi, na minha opinião, uma tradução, digamos assim, temerosa, uma tradução carregada de tradições, de temores, talvez de religiosidade, porque se você vai buscar a tradução literal dessa palavra nos escritos bíblicos, está escrito: um pouco menor do que Deus o fizeste. Querido, meu amigo, minha amiga, nós temos o DNA da vitória. Aleluia! E se nós formos lá para Apocalipse, percorrendo o Evangelho de Gênesis na criação até Apocalipse, o que o Senhor tem reservado prepare-se, aqueles que servem ao Senhor estão esperando o projeto original se cumprir. Ou melhor, apaga tudo, não é o projeto original. O Senhor, Ele sempre refaz as coisas melhores do que elas eram. Então, se o inimigo te derrubar nessa vida, assim como o inimigo derrubou o projeto inicial lá em Adão, prepare-se, porque o que Deus vai preparar, oh aleluia, é muito maior do que aquilo que havia sido projetado. Então, o homem que era a joia da criação, na queda, Deus faz uma virada de mesa extraordinária e o homem sai de joia da criação para se tornar filho do Deus Altíssimo. Em Jesus Cristo somos considerados filhos de Deus. Pecadores, mas redimidos, pecadores, mas com os nossos débitos pagos. Em Jesus somos feitos filhos de Deus e está ao alcance de você, se você quiser se tornar um vencedor nesta vida, nos termos da palavra de Deus, nos termos da palavra de Deus. Eu sei que muitos têm vivido sua vida cristã com uma ideia de que eu não sou nada, eu não mereço nada, e essas pessoas cometem o erro de falar essas coisas no tempo presente.
Se ainda falassem no tempo passado, eu não merecia nada, eu não tinha nada, isso estaria correto. Mas hoje, no Senhor Jesus, nós podemos aquilo que a Bíblia diz que nós podemos. E a Bíblia diz que nós já reinamos na região celeste com o nosso Senhor Jesus. Amém, querido? Em Apocalipse, capítulo 19, verso 16, diz assim: E no manto da sua coxa tem escrito este nome, aleluias, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E em Apocalipse 2,7 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz hoje, nesta gravação. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Sim, meu querido, minha querida, não é de qualquer forma que nós acessamos o melhor de Deus. Existe um momento, existe uma forma que Deus estabelece, e muitos deixam de tomar posse do melhor que Deus tem para a sua vida, porque ou erram o tempo, ou erram a forma. Então diz assim: ouça que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, aleluias, que está no meio do paraíso de Deus. Então, meu querido, assim, existe uma estratégia para acessar isso tudo, que é basicamente você buscar uma vida no Espírito do Senhor. O Senhor Jesus disse, quando ascendeu os céus: eu vos enviarei o Consolador. Muitos vivem sem o Espírito de Deus, muitos vivem na teoria da palavra. E eu quero te falar, a palavra viva, ela é viva e eficaz, mas a palavra lita, a palavra enquanto lei, a palavra enquanto apenas escrita, ela é uma história. Mas a palavra com a presença do óleo do Espírito, ela é escudo e é espada na tua mão. Também uma questão muito importante é o propósito pelo qual nós fomos criados. Deixa eu te falar, essa é uma chave da minha vida, de situações, degraus que nós alcançamos, eu e minha casa. Eu gostaria que você tivesse conhecimento disso e levasse isso para a sua família. Nós fomos criados para sermos adoradores do Senhor. Nós não fomos criados para termos a profissão que nós temos, e amém que hoje temos uma profissão. Nós não fomos criados para sermos primeiramente pais de família, maridos, esposas. Nós fomos criados para adorar o Senhor. Nós somos adoradores. Então entenda que o primeiro propósito na sua vida é ser um adorador do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele deseja ser o primeiro na nossa vida. E se Ele não é o primeiro, a palavra diz, então Ele já não é mais nada. Permita que o Senhor, o Pai de Jesus, o nosso Deus Criador, e seu Espírito Santo sejam o primeiro na sua vida. Aleluias. Então, o primeiro mandamento diz: ame ao Senhor acima de todas as coisas. Todas, meu querido, acima do seu esposo, da sua esposa, acima do seu ministério, acima do seu trabalho secular, acima dos seus bens materiais, acima da sua saúde, acima da sua vida. Talvez para alguns eu esteja ousando demais, mas é isso mesmo que o Senhor Deus deseja. Você precisa entregar todas as coisas. Uma estratégia muito importante é: apresente ao Senhor o que você deseja, as suas petições. Busque na sua palavra, declare a palavra de vitória. Mas nós sabemos que existe um tempo, existe uma forma para as coisas acontecerem. Então, primeiro, se posicione como adorador. Se posicione como adorador e creia sem duvidar. Muitas vezes a Bíblia diz: aquele que crê sem duvidar, é porque alguns creem duvidando. Então não creem, então não tem fé verdadeira. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor Deus te diz nessa noite: creia naquilo que tem base bíblica sem duvidar. E se posicione como um adorador. Como é que eu faço isso? Eu vou te dar uma chave nessa noite, que é algo extremamente importante. Você coloca os seus maiores desejos como petição ao Senhor numa mão, e na outra mão você está disposto a ofertar esse desejo, esse sonho, esse projeto ao Senhor como o seu Isaac. Você pede em uma mão ao Senhor o que você mais deseja, e na outra você entrega ao Senhor dizendo: Senhor, se tu me pedires isso, eu continuarei te adorando, porque tu és o primeiro, tu estás acima de todas as situações. Se você é capaz de fazer isso, se você é capaz de colocar a sua família abaixo de Deus, o seu dinheiro abaixo de Deus, a sua saúde abaixo de Deus, a sua vida abaixo do Senhor, Ele vai ter o maior prazer em abençoar a sua família, a sua vida, o seu dinheiro, o seu ministério. Mas se uma dessas coisas está acima de verdade no seu coração do que a Ele, então você não vai poder contar com o auxílio.
De certa forma, o Salmo 126 descreve esse processo que eu falei para você nessa noite. No fundo, o principal desta mensagem, feitos para vencer, é aquilo que o Senhor estabeleceu no Gênesis, estabeleceu no Apocalipse. Isaías fala sobre isso. Isaías 62 diz assim: tu serás chamada a procurada, a cidade não desamparada. Ali descreve que nós somos feitos para casar com o Senhor, nós somos a noiva do Cordeiro, mas Ele nos quer por inteiro, Ele não nos quer pela metade. Aprenda a amar a Deus acima de todas as coisas. E a chave que eu te falo nessa noite é: com uma mão peça e busque, com a outra mão oferte o seu Isaac. Aleluias. Salmo 126 então diz, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que aquele que for capaz de plantar suas sementes, cantando e chorando, derramando lágrimas muitas vezes, mas sem deixar de semear, sem deixar de adorar. Tem uma canção que eu gosto muito que se chama, que diz mais ou menos assim: eu adoro enquanto eu espero. Eu adoro enquanto eu espero. E nisso o Senhor vai se alegrar com a sua vida, porque Salmo 126 diz: Ele voltará com os molhos, com os feixes da vitória na mão. Ouse colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida e você verá o que Ele é capaz de fazer. Absolutamente acima de tudo, e você experimentará o melhor de Deus. O impossível vai estar ao alcance das suas mãos. O improvável é o certo que vai acontecer. Eu não estou falando de uma teoria, eu estou falando daquilo que eu vi, daquilo que a palavra fala, com a autoridade de que o Senhor já fez isso na minha vida e eu gostaria que Ele fizesse na sua vida. Amém? Então, outra questão importante, muitos perguntam em meio a esse mundo problemático que nos cerca: onde está o Senhor que permite essas coisas? Deixa eu te falar, essa pergunta está errada. A pergunta correta deveria ser: aonde nós estamos enquanto essas coisas acontecem? Nós fomos feitos para estabelecer a glória de Deus nessa terra. Se é verdade também que o usurpador tomou posse desta terra porque o homem, na sua fraqueza, entregou a esse usurpador, também é verdade que nós fomos redimidos e nossa vida passada já morreu e nós nascemos para a vitória, baseada no poder, baseada na vitória sobre a morte, sobre a enfermidade do Senhor Jesus. Você tem enfermidade na sua vida? Ore e declare com fé. Ore e declare com fé Salmo 91. Ore e declare com fé Isaías 53. Aleluias. O Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades. Em Salmo 91 diz que nenhum mal vindo de nenhum lugar das trevas pode nos atingir. Nem terror noturno, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia, nem seta que voa de dia, nem laço do passarinheiro, não. Porque o Senhor é o nosso escudo e o nosso broquel. E Ele nos leva a esse nível de vitória. A palavra de hoje, meu querido, é um desafio para você. Creia no Senhor dessa forma. Eu lembro que em um certo momento da minha vida veio um deserto tão grande e eu não tinha ainda os níveis de intimidade, de conhecimento, de exercício espiritual do Senhor. Eu não tinha ainda o Espírito Santo na minha vida de uma forma tão intensa, mas eu lembro que eu orei: Senhor, para mim continuar contigo, para que eu creia nisso, eu preciso de algo diferente. Faça isso aí na sua casa, dobre seus joelhos e peça ao Senhor para se manifestar. Faça uma aliança com o Senhor. A aliança é proposta por Senhor. A nova aliança pregada por católicos e evangélicos. Muitos falam, mas não vivem. Você precisa mais do que aceitar o nome do Senhor Jesus na sua igreja. Você foi projetado para ir além do nível da salvação. Você foi projetado para o nível da vitória, o nível da conquista. É isso que eu quero te incentivar. Entenda isso, que o Senhor deseja que você e sua casa se tornem vitoriosos. Primeiro creia, depois se posicione, faça uma aliança com o Senhor, use suas próprias palavras. O Senhor está interessado na inteireza do seu coração, Ele não está interessado em repetições de versículos ou de formas, Ele quer saber o melhor de você. Quer conhecer o Jeová Rafá, o Deus que cura? Coloque Ele acima de tudo. Precisa de um resultado financeiro na sua vida? Coloque o Jeová Jiré na sua vida, mas mais do que isso, tanto em um caso quanto o outro, se posicione. Por exemplo, na área financeira, você é capaz de ofertar?
ou o seu coração se aperta muito na hora que você tem que dizimar um valor, que você vai ofertar para a obra do Senhor. Ele te prova nisso. Havia muitos anos que me doía no coração dizimar e ofertar, e eu falhava nisso, até que um dia o Senhor ministrou no meu coração, e isso num contexto geral, nesse entendimento de vitória, eu batalhei contra a minha alma. Entenda uma coisa: aqueles que aceitaram o Senhor Jesus têm um espírito revivificado, e esse espírito subjuga a sua alma. A alma é maravilhosa, ela tem sentimentos maravilhosos, ela não é pecado. A alma foi criada pelo Senhor para muitos propósitos: o choro, o riso, a alegria, tudo isso. Mas você não pode andar nas emoções. As emoções fazem parte do nosso ser. Algumas coisas têm que ser decididas por você espírito. Então, se você não tem o Senhor Jesus na sua vida, corra, dobre seus joelhos e diga: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, e desejo estabelecer uma aliança contigo. Meu irmão, minha irmã, vivemos tempos um tanto quanto diferentes. Tempos de correria, tempos de pressas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor diz à igreja nessa noite. Ouça o que o Senhor tem dito à igreja nesses tempos. Coisas estão acontecendo ao nosso redor. Quanto mais o pecado acontecer ao seu redor, mais a graça vai superabundar na sua vida. Experimente isso, tome posse disso. Quero dizer então, meu querido, que muitos têm vivido no nível da tradição, no nível da cultura, no nível de sou obrigado a fazer isso, ou não posso fazer tais coisas. O mundo, ele de certa forma está cansado desse evangelho só de obrigações. E existem obrigações sim de um filho de Deus, de alguém que aceitou essa vida com o Senhor Jesus, como por exemplo, pegue sua cruz e siga-me. Mas tudo é uma balança com o Senhor. Nós também reinamos, estamos nas regiões celestes, espiritualmente falando, já reinando com o Senhor Jesus. Você é cristão. Cristão quer dizer um pequeno Cristo. Se você não é, você pode se tornar um pequeno Cristo. Reproduz as palavras de Jesus. E a palavra de Jesus tem poder, porque ele é chamado de o verbo vivo de Deus. Aprenda a falar as coisas certas. Não diga mais: eu não sou isso, eu nada posso, porque isso são bloqueios que as trevas simplesmente recebem com o maior prazer, porque você mesmo com a sua palavra muitas vezes coloca barreiras. Diga: eu era isso, mas agora no Senhor Jesus eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. A Bíblia diz que com o Senhor eu saltarei muralhas e destruirei exércitos e serei mais do que vencedor. Viva isso de verdade na sua vida. Creia, dobre seus joelhos, faça uma aliança com o Senhor e experimente o melhor de Deus para você, para sua família, o seu trabalho e em todos aqueles que você tem acesso, em nome de Jesus. Isso nesta vida, porque o que nos aguarda ainda na eternidade é muito mais glorioso. O Senhor diz assim na sua palavra também: aqueles que não querem saber das coisas de Deus, então vão para um lado. O joio, assuma seu lado, mas aquele que quer ser trigo, assuma o lado de Deus. Aquela decisão que estava ao alcance de Satanás lá no começo, em que ele era o anjo mais glorioso, ele era Lúcifer, ele era o anjo de luz, ele tinha tudo e estava na glória, mas não bastou. Ele não aceitou as condições do Senhor, assim como Adão também tropeçou e não aceitou as condições do Senhor para o paraíso. Mas hoje em Jesus você pode ter mais uma oportunidade. A última oportunidade da humanidade está em Jesus, Jesus Cristo. Para mim, por muitos anos, Jesus era um nome, era uma ideia. Ele é vivo, ele é uma pessoa, ele é o Filho de Deus e ele é Deus. E ele manda o seu Espírito Santo para te acompanhar. Eu quero profetizar poder e glória de Deus na sua vida. Experimente dobrar os seus joelhos na sua casa e dizer: Senhor, eu não sei como fazer, eu não sei como acessar esses níveis de aliança que esse homem está dizendo. Querido, você precisa ser mais do que ser salvo para você experimentar o melhor de Deus. Você precisa acessar níveis de aliança. Deixa eu te falar, existem determinados níveis nas alturas, que são os níveis que as águias andam. Esse nível está ao alcance de você, para você ir para sua casa. Um certo nível em que você sobrevoa sobre as nuvens. Outro dia, numa viagem de avião, eu olhava e é maravilhoso aquela cena em que você vê o pôr do sol, você vê o nascer do sol por cima das nuvens. Esse é o nível das águias. Experimente andar no nível das águias, na aliança do Senhor. Essa palavra, futuramente, provavelmente, faremos com mais aprofundamento, mas hoje o que Deus tem para você na sua vida é isso. Creia, o Senhor deseja uma aliança na tua vida e deseja fazer coisas extraordinárias. Torne-se um vencedor, ande em nível da aliança, viva, ouse voar ao nível das águias. Você precisa de fé, você precisa de posicionamento, você precisa só
aceitar e viver o que a palavra de Deus diz. Não a parte da palavra que fala só de obrigações. Experimente crer e viver a outra parte da palavra que fala que o homem se torna um vencedor através do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você e sua casa e até a próxima. Em nome de Jesus, amém.